Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia, boa noite, bom dia, boa tarde. Então, enquanto não tem ninguém, vou ficar aqui falando absolutamente nada. Talvez eu fique perguntando as palavras, os termos bom dia, boa tarde e boa noite, até eu ver que alguém apareceu. Opa, alguém apareceu, me avise quando eu puder começar, tá? E já aproveitando que você apareceu, me diga, já que pediram pra colocar música de fundo, né? Me fale se esse volume tá bom, tá, mãe? Então, enquanto ninguém aparece, eu vou falar de alguma coisa que eu considero inútil, que portanto não vai mudar se você vai estar vendo ou não. Na semana passada, eu acho que foi semana passada, porque essa quarentena tá me deixando uma pessoa ainda mais perdida temporalmente do que eu já sou, então eu acho que foi semana passada, mas eu não tenho certeza. Oi, tia Danitza, ela tá achando bom? Por que tá achando bom? Enfim, eu acho que foi semana passada que a gente falou sobre São Bento, Santa Bárbara, Oiá-Iansã, Ogum e Santo Antônio. 3 santos, 2 orixás. No caso, a gente não falou de Ogum porque eu já falei em um outro vídeo sobre sincretismo que agora eu não faço a mínima ideia de qual é. E no caso, a gente falou desses 5 personagens através de 5 corridos. Corrido Santa Bárbara Rilampuí, São Bento Grande, ou São Bento me chama. Bom saber. Essa cobra me morde, senhor São Bento, Santo Antônio é protetor da barquinha de Noé e Santo Antônio quero água. Boa noite, Marisa Deia. No caso, essas 5 músicas, expliquei o que são corridos. Se você não se lembra, eu tô com muita preguiça de explicar, mas eu não tenho nada para explicar agora, então vou explicar de novo. Se você não sabe, então é porque não viu o vídeo anterior. Por favor, vá lá ver assim que acabar esse. No caso, corridos são músicas de capoeira. É um dos tipos de música de capoeira, caracterizado por ser curta, ter apenas 3 ou 4 versos, né? E que tem como objetivo ser rápido, né? Boa noite, Testa, boa noite, Paulo Gabriel, e boa noite, Manuel. E no caso, eu não expliquei o porquê que eu escolhi essas 4 músicas, então eu vou explicar agora, já que eu não tô fazendo nada de interessante. Eu não conheço nenhuma música que fala sobre Santa Bárbara além dessa. No caso de Oiá eu conheço bastante, mas como eu estava trabalhando sincretismo, eu achei legal trabalhar isso. Não conheço nenhuma música que fale de Santo Antônio além dessas 2. Não conheço, aliás, e de Ogum eu conheço só uma outra, mas pela mesma razão de Santa Bárbara, que ambas têm umas outras 2 razões que eu vou explicar agora com a música de São Bento, que São Bento tem música pra caramba falando de São Bento. E tem corrido pra caramba também falando de São Bento, é uma coisa assim impressionante. Eu já expliquei o porquê disso, mas não deixa de ser impressionante, né? São Bento, no caso, eu escolhi esses 2 corridos em especial porque são os 2 corridos que eu mais ouço. Os outros corridos que eu ouvi de São Bento foi só em gravação mesmo, mas em roda eu só escuto esses 2. Pelo menos eu me lembro só de ter escutado esses 2, não sei se eu escutei mais. E a razão de eu ter escolhido corridos, uma vez que eu conheço músicas falando o nome de Oiá, falando o nome de Ogum, falando o nome de São Bento, em São Bento eu conheço vários. A razão foi porque os corridos, por uma razão que eu deduzi, né, uma coisa que eu deduzi, os corridos eles são a primeira música de capoeira, podemos dizer, né? Quer dizer, eu imagino que originalmente os capoeiristas, né? Eles cantassem quando se cantavam músicas, né? Cantavam músicas do lugar de onde eles vêm, né? Talvez cantassem
algo improvisado, né? Enfim, e acaba que os corridos, eles são perfeitos para isso, porque primeiro, eles são curtos, então são fáceis de lembrar. Aposto que você lembra de todos os 5 que você ouviu na semana passada, se não boa parte deles. Então, isso é muito fácil de memorizar, torna muito fácil de lembrar, além do fato de que você ou está louvando quem você quer, ou você também está ludibriando aqueles que estão buscando qualquer razão para te prender, né? Ou te açoitar. Então eu creio que os corridos tenham sido a primeira forma de música de capoeira. E a razão para eu pensar isso são 2 coisas. Primeiro, é difícil você ter um tempo para compor quando você é um escravo. Segundo, se você pegar os CDs do início do século XX de capoeira, né, do mestre Jogo de Dentro, do mestre Bimba, do mestre Pastinha, do mestre Canjiquim, do mestre Valdemar, né, entre outros. Oi, Girafa! Você vai ver que eles são basicamente uma ladainha seguida de chula e depois vários corridos. São basicamente isso, né? Então isso me faz pensar que o corrido tem então essa importância histórica. Bom, eu não sei se já deu tempo suficiente para falar, se já tem bastante pessoas, né? Mas eu já tô ficando sem o que falar da semana passada, então eu vou começar a falar sobre absolutamente nada que tenha algum sentido lógico. Quer dizer, sentido lógico tem, porque eu creio que seja impossível falar ou fazer alguma coisa sem um sentido lógico por trás. Você pode nem saber o sentido lógico, mas tem algum sentido lógico. Inclusive a própria pessoa que está falando ou fazendo pode não saber, mas tem algum. Porque tudo que você for fazer, você involuntariamente faz pensando em alguma coisa. Posso começar? Ótimo! Bom, hoje alguns já devem saber do que eu vou falar, ou pelo menos ter uma ideia, né? Que eu falei lá no post, né? Que a música que eu queria trabalhar hoje era Um Dia na Senzala, no caso a gravação que eu tenho da Carolina Soares. Bom, e também essa imagem ajuda muito. Pronto. Que no caso eu desenhei tentando meio que copiar, mas não é fácil se você não é um artista trazido por Dom João VI, se eu não me engano, na missão artística francesa para trazer a arte neoclássica para o Brasil, que por acaso foi atrasada, porque já estava na época do impressionismo na Europa, mas fazer o quê? É difícil copiar. Então, uma pintura dessas, especialmente se você também só tem 4 cores em giz. Mas enfim, essa aqui, pra quem não sabe, é Casa dos Negros, né? Você vê aqui os negros, a senzala, aí bem aqui você vê a Casa Grande com a senhora, enfim. Bom, eu vou começar falando, né? Depois que eu colocar aqui a música, espera só eu colocar. Pronto. Pronto, ela diz: quem já foi na senzala um dia sabe me dizer como é, moendo cana e socando pilão. A primeira coisa a ser pensada é o que é uma senzala. Eu creio que a maior parte dos brasileiros tem uma ideia do que é uma senzala, né? Senzala era a moradia dos escravos, geralmente das fazendas, né? Eu não sei se isso se aplicaria a uma cidade, a uma mina, ou a única fábrica em que houve trabalho escravo no Brasil legalmente, que algum dia eu falo, né? Bom, a
senzala, no caso, como é que ela é? Bom, a gente tem que lembrar que a gente está falando da moradia dos escravos. Os escravos, na visão dos autoproclamados senhores deles, serviam apenas para uma coisa: trabalhar e dar dinheiro. Sendo assim, obviamente não vai ser uma casa com aquela arquitetura colonial, né? Aquela arquitetura belíssima, né? Inspirada na arquitetura clássica e tudo mais. Na verdade, vai ser basicamente um monte de tijolo e um telhado. Esse telhado, inclusive, como por exemplo na Casa dos Negros de Rugendas, é palha. E o chão, obviamente, não vai ser uma cerâmica importada de Paris. Não, vai ser só terra mesmo. Ou seja, vai ser uma moradia extremamente simples, né? Às vezes, inclusive, vai ter correntes para acorrentar os escravos, especialmente aqueles que têm o hábito de tentar fugir. Bom, e no caso, uma coisa que nem todo mundo sabe, mas que eu vou comentar, é que senzala é uma palavra de origem do idioma Kibundo, que eu já mencionei aqui, que é uma língua do povo banto, uma língua, para deixar bem claro, porque o povo banto, como eu já falei, tem várias línguas, né? Que deriva da palavra sanzala, que quer dizer povoado ou povoamento ou moradia, povoado. Agora eu não lembro se é povoamento ou povoado, mas enfim, não importa, porque provavelmente o fato de se chamar senzala é por causa do significado de moradia. Bom, e a outra coisa que ela fala é moendo cana, socando pilão. Bom, um pilão, para quem não sabe, é um negócio assim mais ou menos de madeira, que tem um buraco, que você coloca coisas e aí com um outro pedaço de madeira você soca para esmagar, né? Bom, no caso, moendo cana. Por que moendo cana? Bom, nesse caso a gente tem que entender sobre a produção da cana-de-açúcar, né? E já que a gente está falando da cana-de-açúcar, eu acho interessante a gente saber de onde ela veio. Bom, a cana-de-açúcar, para quem não sabe, muito provavelmente veio da Nova Guiné, que é uma ilha lá na Oceania. Essa mais ou menos bem daqui, ó. Que eu não sei se dá pra ver, mas vocês têm mais ou menos a noção de onde ela tá. Que chegou na Índia, no caso o açúcar produzido, açúcar inclusive deriva de uma palavra em sânscrito, que é a língua hindu, que era o povo que habitava na Índia, que ainda habita no caso, né? Eu pelo menos acho que ainda habita. Shakar, que quer dizer açúcar. Bom, a Índia, para quem não sabe, deixa eu ver se dá para mostrar. Pronto, vai ficar tremendo um pouco, mas a Índia tá bem aqui, ó. Aliás, eu vou pegar um mapa, que assim fica mais fácil de mostrar. Pronto. E no caso, a cana-de-açúcar foi vista pela primeira vez por ocidentais foi pelos generais de Alexandre o Magno. O que quer dizer Alexandre o Grande, para quem não sabe, né? Só que é um jeito mais bonito de falar, na minha opinião. Que no caso, para quem não sabe, quem foi Alexandre Magno foi um dos maiores conquistadores da antiguidade. Que macedônico, formou o Império Macedônico, que deu início ao período heleno. Para quem não sabe, heleno é como os gregos se chamavam. No caso, para quem não tem a mínima ideia de qual era o tamanho do maior império, de um dos maiores impérios da antiguidade, tá vendo tudo isso aqui de preto? Pronto, tá vendo tudo isso aqui de preto? Pronto, era esse o tamanho do Império de Alexandre. E depois começou a ser comercializada pelos árabes, plantada pelos árabes. Para quem não sabe quem são os árabes, eram os povos, e depois se tornou um povo que fica no Oriente Médio, que conquistou terra pra caramba,
Então, já que eu já estou mostrando o mapa mesmo, vou mostrar o tamanho do Império Árabe. É tudo isso daqui, ó, tá vendo? Você pega aqui, ó, aí vai até aqui na Espanha, aí volta. No caso, diferentemente de Alexandre o Grande, que conquistou tudo isso em menos de 10 anos, os árabes precisaram de vários séculos para conquistar todo esse império, mas enfim. E assim que a cana-de-açúcar chegou ao povo ocidental, né? Bom, depois ela começou a ser plantada na Ilha da Madeira, que no caso os árabes eles mantinham monopólio, e aí os portugueses conseguiram plantar na Ilha da Madeira. Para quem não sabe onde fica a Ilha da Madeira, Ilha da Madeira está mais ou menos nessa parte aqui, da África, é uma ilha. Foi trazida para as Américas em 1493, e foi cultivada, no caso, na República Dominicana, que já que eu tô com o mapa, vou mostrar onde é que fica para quem não sabe, porque eu só sabia que ficava no Mar do Caribe, mas fica mais ou menos aqui. Bom, deixa eu ver depois. Sim. No caso, a plantação foi abandonada porque os espanhóis descobriram que tinha dois povos, um chamado Azteca e outro chamado Incas, que tinham bastante ouro e bastante prata, então era muito mais interessante atacar, exterminar esses povos, escravizar os que sobrarem e ficar com todo o ouro e a prata do que ficar plantando cana-de-açúcar. Para quem não sabe onde viviam os Aztecas e onde viviam os Incas, como eu disse, eu já estou com o mapa, então eu vou mostrar, não custa nada, né? Bom, os Aztecas, no caso, são esse povo aqui que ficava no México, nesse território, os Incas ficavam todo esse bagulho azul que eu pintei aqui, na Cordilheira dos Andes. E por fim, o último canto que eu quero mencionar da história da cana-de-açúcar, antes de voltarmos a falar do engenho, né, é quando ela chegou no Brasil, que no caso foi em 1526, trazida por Martim Afonso de Souza, que construiu o primeiro engenho para poder produzir a cana-de-açúcar que ele trouxe. No caso, construiu, entenda, mandou construir. E por fim, né, esse engenho, como eu já disse, ele não deu certo porque foi destruído pelos índios, mas em compensação em Pernambuco a plantação de cana-de-açúcar prosperou, quase foi destruída pelos povos ou pelo povo que morava lá, né, já que o rei de Portugal também não quis ajudar Duarte Coelho, mas enfim, conseguiu prosperar, de certa forma. Bom, agora que a gente já entendeu como a cana-de-açúcar chegou aqui no Brasil, vamos falar do processo para entender porque ela fala moendo cana. Provavelmente você já deve saber, mas eu vou falar para quem não sabe, né? O engenho, vamos entender então primeiro como é que é o engenho enquanto a gente entende a produção. Se tem cana-de-açúcar, obviamente eu tenho que plantar. Então a gente tem uma plantação de cana-de-açúcar de quilômetros de extensão, né? No caso, inclusive, costumava ser mais ou menos ser 1 quilômetro longe da senzala, que é onde os negros ficavam. Então, um dia maravilhosamente terrível deles, começava com uma caminhada de mais ou menos 1 quilômetro. Para você ter uma ideia mais ou menos de quanto era o tamanho de uma plantação de cana-de-açúcar, né? No século XVI, XVII, XVIII, tenta pensar o seguinte: várias cidades foram construídas onde originalmente eram fazendas. No caso, às vezes uma cidade é construída no meio de um território que era uma fazenda. Então você já tem mais ou menos a noção do tamanho de uma plantação dessa época, né? Uma cidade caber dentro de uma fazenda, mas eu não faço a mínima ideia de quanto grande tem que ser, eu só sei que é muito grande. Bom, claramente muita coisa devia ser improdutiva, tinha territórios em que ficava mata nativa por razão que eu vou explicar depois, mas enfim. Além dessa plantação, também tinha uma plantação de subsistência, porque pensa só, uma plantação desse tamanho, com um engenho, que eu não sei quanto deve ser, mas são vários metros. E aí tem mais a casa do senhor, tem uma capela
por uma razão que você já vai entender, né? Pela mesma razão da plantação de subsistência, tem a senzala e tudo. Então, ficava muito longe da cidade, que para começar, mal haviam cidades nessa época. Ou seja, tinha que ter uma plantação para ter subsistência, senão não tinha que mandar uma pessoa para ir comprar coisas. Aí quando no meio do caminho da volta, já tá mandando outra pessoa para ir comprar comida de novo, né? Pela mesma razão tem uma capela. Imagina só você ter que ir acampar lá na igreja da cidade porque não tem condições de ficar indo e voltando, né? Bom, deixa eu lembrar aqui, pronto. Depois, a cana, que é uma planta de corte muito rápido. Razões de ter sido, uma das escolhas de ter sido plantado, cultivado aqui. A outra razão é que mal tinha competição, já que os espanhóis se deram o trabalho de começar a plantar e depois desistiram. Também, no caso, era extremamente caro, porque a gente tem que lembrar do monopólio que os árabes tinham sobre todas as especiarias das Índias, né? E depois os portugueses conseguiram plantar, né? Começou algumas plantações de cana-de-açúcar aqui e acolá, né? Nas colônias. Mas ainda assim os árabes é quem mandavam no comércio. Porque a plantação numa ilha não produz tanto quanto uma plantação no território do tamanho que eu mostrei, né? Bom, então, o que acontece? Para vocês terem ideia do preço de 1 kg de cana-de-açúcar, você estima que hoje em dia seriam mais ou menos R$200 1 kg de açúcar. Ou seja, quem comia eram geralmente nobres, reis, clero, que eram as pessoas ricas, raramente alguns burgueses, porque a gente está falando do início do século a gente está falando do século XVII, século XVI, né? Os burgueses só vão começar a ganhar dinheiro mesmo no final do século XVII, no início do século XVIII, que é quando começa a Revolução Industrial. Bom, e no caso, curiosamente, você pode não acreditar, mas servia também como medicamento, né? Você se pergunta, como é que a açúcar servia como medicamento? Eu também me perguntei isso. Até que eu acabei achando onde estava dizendo e li, né? O que acontece? O açúcar é extremamente energético. Então acontece que os médicos às vezes davam alguns grãos para ajudar na recuperação de pacientes e de moribundos, né? Bom, enfim. Então o açúcar era extremamente caro, né? E numa plantação em que cabia uma cidade inteira, né? Você conseguia um lucro muito grande. Bom, era carregado então toda essa cana para fazer o açúcar. E como é que faz o açúcar? Bom, tutorial para você poder fazer em casa. Primeiro você precisa de uma moenda. Geralmente as moendas do século XVI e XVII eram movidas por rodas d'água. Para quem não sabe o que é uma roda d'água, é basicamente uma roda enorme que é movida por um rio. Mas caso você não tivesse dinheiro para construir uma roda d'água ou não tivesse um rio, você tinha a opção de prender 2 bois e fazer eles ficarem rodando numa moenda, né? Que a força dos bois ia fazer a moenda girar e aí você ia moer a cana. Ou então você podia, na época, pegar e mandar 2 escravos se moerem. Ou no caso, já que hoje em dia a escravidão é proibida, eu espero que você não pegue escravos. Então você contraste 2 pessoas ou você mesmo vai e tente girar a moenda. Depois que você moe, vai ficar um caldo, né? E você vai pegar esse caldo, você vai transportar até uma fornalha, você vai ferver para retirar as impurezas, né? Depois desse processo, né? Você retira da fornalha, você leva para um local chamado Casa do Purgar. E você pega esse melaço, que é o produto da fornalha, deixa em uns recipientes, né, por umas 2 semanas. E aí quando você retirar do recipiente, você vai ter um negócio chamado pão de açúcar. Sim, o mesmo nome da Morro do Rio de Janeiro, pão de açúcar. Na verdade é por isso que se chama pão de açúcar, por causa que lembra o formato do pão de açúcar, né? Do produto, não do morro. O morro tem o nome do produto. E depois você pega, esfarela e empacota.
Bom, é basicamente esse processo de fabricação do açúcar. Então, no caso, a gente sabe que provavelmente esse escravo, a função dele é moer o açúcar, é na moenda. Bom, vamos continuar ouvindo a música. Bom, gente, o que ela fala aqui? Negro era escravizado sob a vista do capitão que... Ixi, esqueci, ó. Deixa eu ver aqui a letra que eu tenho copiada. Negro era escravizado sob a vista do... Sobre o olho do capitão, de dia trabalhava descalço com os pés no chão. Bom, a primeira coisa que a gente tem que... interessante de analisar é que ela fala sobre o olho do capitão. Que capitão? Capoeiristas eu imagino que já saibam. Pessoas que não são capoeiristas provavelmente já saibam. Se não sabem, é o capitão do mato. Ao contrário da crença popular, o engenho de açúcar tinha pessoas escravas que trabalhavam como escravos e tinha pessoas livres que trabalhavam lá. As pessoas geralmente não se tocam que haviam pessoas livres, né? Muito por questões políticas, né? Há uma razão para ninguém falar lá na história, só se lembra e só se fala daquilo que se interessa politicamente. Deixa eu lembrar que sim, o capitão do mato era um desses. Qual era a função dele? Vigiar os escravos para não fugirem. Se fugirem, caçar no mato, por isso capitão do mato, e levar eles de volta. Outro trabalhador, o feitor mor. Para quem não sabe, mor quer dizer maior, né? Tudo que você vê com mor, você traduz para maior. Feitor mor, feitor maior. Capitão mor, capitão maior. Alguma coisa mor, alguma coisa maior, né? Eu acho que é português arcaico, né, que se falava mor, e aí se manteve para as funções. Bom, esse feitor, no caso, ele tinha como função gerenciar fazenda. Afinal de contas, gerenciar uma fazenda é muito trabalho para um senhor de engenho. É mais fácil contratar alguém, né? Deixa eu lembrar que sim, lembrei. Tinha também os outros feitores que tinham como trabalho vigiar. E quando achavam necessário castigar os escravos. Tinha o capataz, de quem eu vou falar depois. Tinha o mestre do açúcar, e várias outras funções que tinham como objeto, que não tinha como um escravo fazer, não tinha como um feitor fazer, um capitão do mato fazer, um capataz fazer. Tinha que ser uma pessoa especializada nisso para ver o ponto, né, do caldo, do melaço, do pão de açúcar, né, para saber se tá bom e já pode seguir para a próxima etapa. Tinham vários outros trabalhadores, né? Tinham ferreiros, tinham carpinteiros, oleiros, alfaiates, todas as profissões cujo principal objetivo era evitar ir na cidade. Porque, como eu já disse, a cidade ficava longe, né? Ficava muito longe, de distâncias assim inimagináveis, né? E não tinham carros nessa época, não tinham aviões, não tinham nada além de uma carroça, uma carruagem, burros, cavalos. Então, assim, era uma coisa muito complicada ir até a cidade. Então, tinham ferreiros, carpinteiros, oleiros, alfaiates para fazer roupas, louças, consertar equipamentos. No caso, lembra da mata que eu falei que eles deixavam lá? Essa mata tinha como função fornecer madeira para o carpinteiro poder fazer os trabalhos dele, né? No caso, então, a gente já sabe então que tem moradias para esses trabalhadores, né? Que não eram moradias com uma casa grande, eram moradias mais simples, mas também não eram
tão simples quanto uma senzala. E no caso eu me esqueci de falar, já que a gente tem animais para ter cavalos, bois, burros, né? A gente então tem currais. E também temos animais para subsistência, como vacas e porcos. Bom, deixa eu lembrar aqui, sim. Já deu uns 30 minutos, eu não sei se eu continuo ou se termino e continuo na próxima semana. Por favor, me digam. Mas enquanto ninguém me diz nada, eu vou continuar. Onde é que eu tava mesmo? Sim, lembrei. Vamos então para... Ah, sim, não, já esqueci. Ele fala... De dia trabalhava descalço com os pés no chão. Isso é um ponto interessante de se analisar, porque uma grande diferença para escravos e alforriados, ex-escravos, livres, é que os escravos eles ficavam com pés descalços e os que não eram escravos ficavam com os pés calçados, né? Sim, era um jeito de identificar. Na verdade, quando um senhor ia libertar um escravo, ele dava um calçado, né? É tipo aquela história dos elfos domésticos do Harry Potter, sabe? Que eles não têm roupa até que você decida libertar seu elfo doméstico, né? Que inclusive existe na mitologia, em alguma mitologia aí que agora eu não lembro, acho que é celta, escandinavo, agora eu não tô lembrando não. Mas enfim, também não lembro o nome da criatura, que não é elfo doméstico, mas enfim. Já que é pra continuar, vamos então pra próxima, né? Vamos pousar aqui o mestre jogo de dentro e colocar aqui a Carolina Soares. Que bom que tá bom, Maria do Socorro. Deixa eu lembrar, sim. Eu vou colocar aqui na letra que eu não tô com preguiça de ficar pensando na letra, tá, gente? Bom, negro sofria na senzala, na vista do coronel, onde olhava da sacada como um raio que vem do céu. Já sabemos o que é uma senzala, né? Então, vamos lá. Quem é o coronel? O coronel, no caso, é o senhor do engenho. Isso nos faz concluir que essa música, quem está cantando é um escravo que é provavelmente um escravo liberto, né? Liberto pela Lei Áurea por motivo que daqui a pouco você, quem não ouviu vai entender, quem já ouviu já deve imaginar o porquê, que tinha como função moer a cana na moenda. E além disso, do século XIX, não só pelo fato dele ser livre pela Lei Áurea, que é uma coisa que fica claro creio que é a estrofe seguinte, mas pelo que ele fala aqui, dá pra gente saber que é do século XIX. No século XIX, havia a Guarda Nacional. No caso, a Guarda Nacional, agora eu não lembro quem criou. Se eu não me engano, quem criou foi Dom Pedro I e foi dissolvida por Dom Pedro II depois da Guerra do Paraguai, ou antes da Guerra do Paraguai, ou na Guerra do Paraguai. Eu agora não estou lembrando, mas é uma coisa assim. E o que acontece? A Guarda Nacional, ela tinha no início dela distribuído patentes para quem pagasse, porque afinal de contas nada melhor, né, gente, do que alguém com dinheiro pagar para ser coronel da Guarda Nacional, né, ter uma patente na Guarda Nacional, né, que era a força mais próxima do exército que se tinha na época, né, nada melhor, né, claramente isso ia dar certo. Bom, e nesse caso, este senhor de engenho teve condições para comprar a patente de coronel.
E uma coisa extremamente interessante de se observar é que a cana-de-açúcar, nessa época, por razões que eu pretendo falar na da próxima semana, alguma coisa assim, tava completamente em decadência, né? Aliás, na próxima semana e depois explicar ainda melhor na próxima da próxima. Não, na verdade eu vou falar em várias semanas o porquê dessa decadência, pensando bem. Mas enfim, tava em completa decadência, né? Então é incrível que ele tenha tido dinheiro para comprar essa patente. Bom, e depois ele falou que, deixa eu ver, onde olhava da sacada como um raio que vem do céu. Como assim? Bom, como a sacada. Ele morava na casa grande. Então provavelmente essa sacada é da casa grande. Provavelmente não, com certeza, por quê? Uma curiosidade do período colonial. Sacada só tinha quem era rico. Porque para fazer uma sacada exige uma engenharia extremamente complexa, né? Então, quem ia conseguir pagar para alguém ter todo o trabalho de fazer uma sacada para você era gente rica. E quem queria fingir que é rico, né, que desde sempre tem gente que quer fingir que é rico, fazia um negócio que é chamado de sacada falsa. Ou seja, basicamente fazia um buraco na parede pra fingir que é uma sacada, né? Bom, então, esse coronel, que a gente já sabe que é bem rico, incrivelmente bem rico, né? Tá olhando da sacada toda a propriedade dele, inclusive os escravos. E sendo a sacada então ficando no alto, então ele olha de cima para baixo quando olha para o escravo, como um raio que vem do céu, né, poeticamente. Bom, e agora vamos para a última estrofe da música. Exatamente, Marisa. Essa é uma outra ideia que é bem clara, né? É a ideia de superioridade do senhor. O senhor sempre se coloca como superior, não só os escravos, é também qualquer pessoa que tenha menos que ele. No caso, as pessoas que trabalham para ele. Isso, sinceramente, eu acho que desde sempre e até hoje, né? As pessoas que têm sempre se acham superiores às pessoas que não têm, né? Sem perceber que as pessoas que têm menos que ela são as que mantêm ela, né? Bom, agora ela fala, mas que vida era aquela? Hoje já não existe mais, como era ruim ficar na mira do capataz. Por isso que eu falei que eu ia falar de capataz depois. Quem é o capataz? O capataz era o encarregado de castigar os escravos, né? O feitor às vezes castigava, mas quem tinha a função mesmo de castigar era o capataz. No caso, uma coisa curiosa para dar no que pensar, né? O capataz e o capitão do mato costumavam ser mestiços, né? Por quê? Bom, eu já falei disso em Miscigenação, na verdade, né? Os bandeirantes, capatazes, capitães do mato, eles costumam ser mestiços. No caso, os capitães do mato e os bandeirantes costumam ser mestiços de brancos com indígenas, né? São os caboclos. No caso,
por razões que eu já expliquei. E quanto ao capataz, ele costuma ser mulato. Por que mulato? Porque geralmente ele era filho do senhor com uma escrava, né? Ele era... ou então filho do senhor, né? Coisas assim. Então o senhor meio, às vezes, geralmente, não todos, para deixar bem claro, se via como num papel de pai. Então ele meio que dava um trabalho para o filho dele, né? Bom, e no caso, o capataz, ele não se via como um negro que nem os outros escravos. Ele se via como algo diferente, né? Ele se via como superior, né? Justamente pelo fato dele ser filho do senhor, ser filho do senhor, né? Bom, tem mais alguma... Ah, sim! E ela fala, mas que vida era aquela? Hoje já não existe mais. Por quê? Porque acabou de ser aprovada a Lei Áurea. A Lei Áurea proibiu a escravidão, né? Ou pretendo falar claramente em outros vídeos mais sobre a Lei Áurea, mas todo mundo já sabe, né? Que ela é a lei que proibiu a escravidão, por isso Lei Áurea, Lei de Ouro, né? Mas infelizmente a gente sabe que mesmo tendo proibido a escravidão, ela continua sendo praticada. Afinal de contas, ser proibido nunca impediu alguém de fazer, né? Infelizmente eu não falo isso no mundo, eu falo isso no Brasil, né? A gente sabe, se você não sabe, existem milhares de trabalhadores atualmente em condições análogas à escravidão, né? Na verdade eu morei no Pará, né? E no Pará tem muitas pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão, inclusive com marca de ferro, que é uma coisa que se praticava nessa época para marcar da mesma forma que se marca o gado, né? As pessoas, para se o escravo fugisse, soubesse a quem pertencia, né? É uma coisa assim, na minha opinião, muito triste, especialmente existe ainda hoje, né? Bom, espero que isso num futuro extremamente próximo, de preferência daqui a um segundo, isso mude, mas, né? Bom, mas por hoje é só. Eu vou colocar este vídeo no YouTube assim que eu terminar ele. Por favor, vão lá, curtam o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. O canal é Papo com o Grilo. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Ah, sim, por favor. É sempre bom compartilhar o vídeo do Facebook, até porque o Facebook tem muito mais visualização que o YouTube. Por isso eu peço pra ir lá dar visualização pros meus vídeos no YouTube, né? E eu acho que era só isso mesmo que eu tinha pra falar. Amanhã a gente vai falar de um outro local onde os escravos trabalhavam. Porque, como eu acabei de dizer, para o senhor de escravos, autoproclamado, os escravos, a única função da vida deles era trabalhar e dar dinheiro para eles. Então, sendo assim, a gente tem que saber onde era o trabalho, porque, em geral, da mesma forma que no caso da senzala, do engenho, né, a gente tem que saber que o local onde o escravo morava e convivia era um local de trabalho, né? Então, amanhã a gente continua, né? Se quiser continuar a falar, eu não tenho problema nenhum. Aí eu coloco já a próxima, uma música falando da cana-de-açúcar, né? Já que eu não tenho pronto pra falar do próximo local, né? Eu falo aqui, é só colocar aqui, continua que eu continuo. Eu coloco aqui a música Toque de Guerra e a gente fala. Amanhã, eu falei amanhã, eu quis dizer próxima semana. Bom, como ninguém mandou continuar, né? Então, nesse caso, tchau para todos. Tenham uma ótima noite, uma ótima tarde. Fazer amanhã? Se quiserem, eu faço amanhã também. Eu falo amanhã? Ok, então me diga, eu falo sobre as invasões holandesas ou sobre deixa eu lembrar,
ou sobre a mineração? Eu não sei, olha, é marcado para ser toda quinta-feira às 8 horas da noite. Eu falei amanhã, porque eu falei amanhã. Assim, às vezes eu já falei, sou uma pessoa perdida no tempo e no espaço. Ah, tá bom, Marisa Dé, amanhã é ela, então deixa pra próxima quinta. Amanhã a gente vê então o vídeo da Marisa Dé falando sobre Macunaíma, uma obra muito maravilhosa, da qual eu apenas ouvi falar, mas que algum dia eu vou ler assim que eu encontrar para comprar. Então, tchau para todo mundo, boa noite para todos, bom dia, boa tarde e até quinta-feira.